Deputado, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. É Josué quem está falando aqui. Eu já começo perguntando para o senhor, deputado. O senhor teve uma votação expressiva, né? E isso te coloca num novo patamar aí na política na região, em Mogi das Cruzes. E aí, já está colocando o seu nome para a prefeitura? Como é que está isso? Bom, muito boa noite a todos. Realmente a gente vem aí de um resultado bastante satisfatório, muito positivo. Nós tínhamos uma expectativa muito grande em relação a essas eleições, onde, nesse meu segundo mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu consegui abrir muitas portas, consegui estabelecer parceria em vários municípios no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no interior de São Paulo. Então, nós tínhamos uma expectativa bastante otimista em relação à nossa reeleição. Mas, realmente, a votação foi até além do que a gente imaginava. Nós tivemos muitas surpresas em várias cidades, onde a gente esperava uma determinada votação e acabamos tendo muito mais do que a gente imaginava. Então, para mim, é um momento bastante especial da minha trajetória política. Eu me sinto hoje muito mais amadurecido, experiente. Eu tenho absoluta certeza que vou poder colaborar muito, né, com a nossa região, com a nossa cidade e vários outros municípios, como legislador de um estado tão importante como é o estado de São Paulo. E parabenizar aqui, não é, o nosso candidato, o Tarcísio. O meu partido apoiou o Tarcísio desde o primeiro momento. Nós acreditamos que o Tarcísio tem todas as condições para ser um grande governador, tem capacidade, é uma pessoa correta, íntegra. Nós temos absoluta certeza que São Paulo está em boas mãos com o governador, futuro governador, o Tarcísio de Freitas. E aproveitar também o espaço, né, para parabenizar o presidente Lula, que retorna à presidência da República. Na democracia, nós temos que, sem dúvida nenhuma, aceitar o resultado das urnas, respeitar a vontade do povo. O país está muito dividido nesse momento, né? Mas nós acreditamos num futuro melhor. Então, agradecer todos os que estiveram conosco, os nossos eleitores, os que nos acompanham, e dizer o seguinte: eleição para prefeito está muito distante, 2024, até lá muita coisa vai acontecer, muita água vai rolar. Então, vamos aguardar aí os acontecimentos. Política tem uma agenda, essa agenda precisa ser cumprida. O nosso foco hoje é procurar fazer o melhor na Assembleia Legislativa, colaborar com o futuro governador de São Paulo e torcer muito, né, para que o Brasil retome o crescimento econômico, a geração de emprego, que a gente consiga recuperar o tempo perdido, né? Foram anos difíceis por conta de pandemia, de guerra na Ucrânia, mas nós acreditamos no potencial do nosso país, acreditamos no povo brasileiro, temos certeza que o Brasil vai encontrar o rumo certo para a gente poder construir um futuro melhor. Deputado, o senhor, evidentemente, deve ter sua pauta de reivindicações para levar ao governador de São Paulo logo na primeira oportunidade, na primeira, sabe, depois, ou até mesmo antes da posse dele no cargo, que vai acontecer no próximo ano. Eu queria saber do senhor o que é que o senhor tem em prioridade para solicitar ao governador da sua cidade. Olha, Darwin, primeiro é que o futuro governador possa dar sequência a todos os projetos que estão em andamento. Nós temos alguns investimentos importantes aqui na cidade, como a pavimentação da estrada da Volta Fria, que é uma obra que a gente vinha lutando por ela há muitos anos. Nós temos a pavimentação de duas importantes estradas lá no Distrito Industrial, fruto de uma parceria que nós fizemos com o DR. As obras já foram iniciadas. Nós temos que colocar a maternidade de Brás Cubas para funcionar. O prédio está pronto, o atual governador Rodrigo Garcia já liberou recursos para que o prédio seja equipado. Então, nós temos muitas coisas em andamento. Nós temos aí o novo acesso da rodovia Ayrton Senna ao Distrito Industrial do Taboão, que é de fundamental importância para o desenvolvimento daquele parque, que pode ser o maior parque industrial não só de Mogi, do Alto Tietê, mas de toda a região metropolitana de São Paulo, e, com certeza, né, melhorar a segurança. Eu tenho ouvido muita reclamação em relação à segurança na cidade de Mogi das Cruzes. Eu venho lutando já há algum tempo
para a instalação do BAEP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, lá na base de segurança hoje, lá no distrito de Jundiapeba. Nós temos que levar ao conhecimento do governador a necessidade da reabertura do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, que é um hospital estratégico não só para Mogi, mas para toda a região do Alto Tietê, e o retorno do pronto-socorro é muito importante. A população tem sido muito prejudicada nessa questão de saúde lá pela falta do pronto-socorro no Luzia. Então, são muitas as demandas na área da segurança, na área da saúde, na realização de obras, e nós vamos estar, com certeza, como porta-voz da cidade de Mogi das Cruzes, levando isso ao conhecimento do governador Tarcísio. Eu tenho certeza que ele será solícito conosco. O meu partido saiu muito fortalecido nas eleições, nós somos maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo, temos 19 deputados eleitos pelo PL, e pelo fato do nosso partido ter apoiado o candidato Tarcísio, hoje governador, futuro governador de São Paulo, eu acho que tudo está caminhando satisfatoriamente para a gente ter esse respaldo, esse apoio e essa parceria com o futuro governador. Estou muito confiante, estou muito otimista, tenho certeza que Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê será muito beneficiada com o futuro governo do governador Tarcísio. Uma outra questão. Eu conversava com o senhor hoje pela manhã, logo depois de eu ter votado lá no Claudino Pinheiro Franco Brás Cubas, o senhor me falava da possibilidade da dificuldade de definir o presidente da República, realmente acabou acontecendo até o limite da apuração, mas o senhor confiava na eleição do Tarcísio. No fundo, o senhor já previa o que acabou acontecendo. Agora, eu quero saber do senhor o seguinte: o fato da gente ter o presidente da República, partido, governador, um outro partido, certamente será oposição ao governo Lula, isso pode dificultar alguma coisa? Olha, Darwin, eu acredito no diálogo, não é? O Lula é um político muito experiente, é uma pessoa que tem uma trajetória muito longa na política. Eu acho que esses ânimos eles vão ter aí, vão ser apaziguados, né? Uma eleição muito disputada, o país muito dividido. A gente sabia, né, dessa guerra ideológica, dessa questão que envolve toda a política brasileira. Nós tínhamos muita confiança, até por conta das pesquisas, na eleição do Tarcísio. Tarcísio estava muito bem no estado de São Paulo. São Paulo é um estado ainda muito conservador, um tanto quanto à direita, e a gente acreditava na eleição do Tarcísio como ocorreu. O Bolsonaro, a gente sabia que ia ser difícil, o Lula era um adversário muito difícil de ser batido, a gente tinha essa expectativa de uma virada, principalmente no estado de Minas Gerais, que é um estado fundamental na decisão de uma eleição presidencial, mas aconteceu aquilo que podia acontecer, já era previsto também que o presidente Lula pudesse retornar à presidência da República. Agora, eu acredito na experiência do Lula, acredito na sua tarimba política, no seu jogo de cintura que é necessário para governar. O Lula não vai ter vida fácil, porque o Congresso Nacional ele está muito definido, né? Um Congresso, tanto Senado como Câmara dos Deputados, de centro-direita, os principais governadores de São Paulo, do país, né, o governador de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que são os 3 mais importantes estados do nosso país, apoiaram o presidente Bolsonaro. Então, daqui para frente, não tem outro caminho, e eu acho que o Lula, com certeza, sabe disso. É o diálogo, é você fazer política com altivez, é você poder ver o interesse do povo e colocar o interesse do povo acima de todas as questões políticas, partidárias e ideológicas, e o potencial do Estado de São Paulo, né? Nenhum presidente vai virar as costas para o Estado de São Paulo. Mesmo tendo um governador bolsonarista, o Estado de São Paulo, na minha opinião, não será prejudicado pelo presidente Lula. Pelo contrário, o Lula tem um vínculo muito grande com o Estado de São Paulo. O PT tem uma história, o berço do PT é o ABC, né, uma região importantíssima do Estado de São Paulo. Então, eu não temo por isso. Eu acho que São Paulo terá, sim, as portas abertas. São Paulo será protagonista da retomada do crescimento econômico, porque São Paulo tem um peso muito grande e o presidente Lula sabe disso e vai haver negociação nesse sentido. Eu acho que nós vamos
vamos encontrar aí um bom termo, um bom caminho para que o Estado possa seguir em frente com seus investimentos. São Paulo está preparado, né, para fazer grandes investimentos. Nós nos preparamos no período da pandemia e São Paulo, como sempre, a locomotiva que impulsiona o nosso país, será protagonista nesse tempo de recuperação. Então, acredito que nós vamos ter aí políticos experientes o suficiente para não prejudicar o Estado de São Paulo. Deputado, o senhor é uma pessoa bastante ligada aí ao presidente nacional do seu partido, Valdemar Costa Neto. Como é que o senhor acha que agora, ele como presidente do PL, tem entre os seus aliados o presidente derrotado nesse segundo turno, Jair Bolsonaro, como ele vai conviver, mesmo tendo maioria no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, como é que ele vai conviver com o presidente Lula? Como é que vai ser essa relação poder em Brasília? Olha, sem dúvida nenhuma, o nosso amigo Valdemar, né, que carinhosamente a gente o chama de boy, eu sou amigo dele, independente da política, ele frequentava a minha casa quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai se elegeu vereador na eleição de 1968, quando o seu Valdemar, pai do boy, né, se elegeu prefeito pela primeira vez. Então, o nosso vínculo de amizade, ele já existe há mais de 55 anos, praticamente, e eu gosto muito do Valdemar, independente da política. Ele saiu muito fortalecido nesse processo, o PL que ele conduz com muita maestria, né? O Boy tem aí uma experiência, o Boy já viveu muita coisa na política, ele conhece Brasília como poucos, ele conhece a engrenagem de como funciona, não é? O governo federal, e fortalecido do jeito que ele saiu dessas eleições, vai ter a maior bancada na Câmara, vai ter a maior bancada no Senado, elegemos vários governadores, o Boy vai ter um papel fundamental no jogo político daqui para frente, principalmente no próximo ano. Com certeza, o presidente Lula vai buscar um diálogo com o Valdemar, até porque já caminharam juntos, né? A primeira eleição presidencial do Lula, o vice-presidente da República naquela ocasião, foi uma costura onde o Boy teve uma participação fundamental, né, para aproximar o então vice-presidente da República, o senador José Alencar, para ser vice do Lula. Então, o Lula gosta muito do Valdemar, tem um ótimo relacionamento com o Valdemar, o pessoal do PT sempre fala para mim, não é, do carinho e do respeito que eles têm para com o Valdemar. Então, eu acho que o Valdemar vai ter esse papel, inclusive, de ser um conciliador. Eu acho que é o que eu te disse, né? Nos próximos dias, nas próximas semanas, o clima ainda vai estar bastante acalorado, foi uma disputa muito ferrenha, existe aí muita coisa para ser aplacada, né? Então, eu acho que nós temos que dar tempo ao tempo, essa poeira vai assentar, a política é muito dinâmica, a política ela é feita de bons relacionamentos, de bom diálogo. Eu acho que o Valdemar ele tem experiência suficiente para isso, o presidente Lula vai procurá-lo, eu não tenho dúvida, e ele vai saber conduzir. Lógico que uma bancada tão grande como a nossa hoje, ele vai ter muito mais trabalho, porque nós temos ali deputados que eu acho que dificilmente vão apoiar o governo, né? Nós temos deputados bolsonaristas ferrenhos. Então, o Valdemar vai ter trabalho com esse pessoal. Mas o pessoal ouve ele é uma pessoa muito experiente, é uma pessoa que tem todas as condições de exercer aí um papel de conciliador muito importante, que o país vai precisar disso, né? O Lula não vai ter facilidade para governar, o país está muito dividido. Eu acho que agora pessoas com bagagem e experiência como o Valdemar, eles vão ter um papel muito importante, mas eu, como disse, né, eu acho que política é feita de diálogo e, com certeza, o Valdemar vai dialogar com o presidente Lula, o Lula vai buscar esse apoio de uma bancada tão grande como a nossa no Congresso Nacional, e o Bolsonaro, vamos ver como vai ser o comportamento. Ele disse que, se não fosse reeleito, ele estaria... não vou dizer pendurando a chuteira, porque ele não tem tanta idade assim. Eu acho que o Bolsonaro ainda pode contribuir muito com o país, pode voltar a ser candidato, inclusive à própria presidência da República. Então, vamos aguardar. A política é assim mesmo, você saindo de um resultado, de uma eleição tão parelha como essa, a gente agora tem que aguardar aí o tempo é senhor da razão, e os ânimos eles vão ser apaziguados,
e vamos em frente. O importante é que o Brasil e o povo brasileiro merece todo o nosso respeito, o país e os interesses da nação brasileira têm que estar acima de tudo. Deputado, muito obrigado aí pela conversa com a gente aqui. Sucesso na sua jornada. Eu é que agradeço pela oportunidade e estou sempre à disposição e vamos juntos construir um futuro melhor para Mogi das Cruzes, para o estado de São Paulo e para o nosso querido país.